Olá, meus queridos amigos. Estamos diante da lição número 3 da Escola Sabatina, cujo título é Para Todas as Gerações. Hoje é sábado, 10 de abril, e vamos ver a lição dessa semana em forma de resumo. O verso para memorizar dessa lição é Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Irmãos, esse verso mostra que Deus ama a quem não merece. Vamos entender isso ao longo da lição. Sábado, 10 de abril, nos mostra uma alegoria ou uma comparação da vida das bactérias. As bactérias são seres minúsculos, vistas somente ao microscópio. Mas, quando uma bactéria se multiplica, isso ocorre a grande velocidade. Em 24 horas, uma bactéria que se multiplicou já se transformou em 18 milhões. E em 48 horas, centenas de bilhões de bactérias surgem. Veja só, meus irmãos. Aqui é feita uma comparação com o crescimento do mal que houve antes do dilúvio. Deus destruiu aquela raça debaixo das águas. Vamos estudar um pouco sobre este assunto durante os dias dessa semana. Domingo, 11 de abril. O princípio do pecado. Irmãos, nos é dito aqui que quando Deus criou o mundo, tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. Mas as coisas, elas não continuaram tão boas assim. O que foi ordenado na criação de Deus foi arruinado pelo pecado e pelos seus resultados abomináveis. Irmãos, diante da entrada do pecado, as transgressões e a rebelião foram o resultado. Podemos manejar aqui a palavra de Deus para podermos ler algumas das consequências do pecado antes do dilúvio. Vamos em Gênesis, capítulo 3, verso 6. Diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui, meu irmão, começa a transgressão. Deus falou para não comer da árvore, mas a mulher comeu do fruto da árvore. Gênesis 3, de 11 a 13. Veja o que acontece. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aqui, Deus perguntando para Adão. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Aqui, acusação atrás de acusação, meu irmão. Vamos para Gênesis capítulo 4, verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim descaiu-lhe o semblante. Então aqui, Caim ficou irado e entrou numa depressão profunda porque Deus não recebeu a sua oferta. Ao passo que recebeu a oferta de Abel, seu irmão. Verso 8 de Gênesis 4. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, aqui o que vemos diariamente nos noticiários foi dado início na pessoa de Caim, que matou seu irmão Abel. Gênesis 4,19 mostra ainda outros resultados do pecado. 4,19 diz: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Queridos, aqui começou o pecado da poligamia. Deus tinha estabelecido um homem para uma mulher, mas este descendente aqui de Caim tomou para si 2 mulheres, e isso se tornou algo alastrado de tal forma que até a descendência
obediente caiu nessa cultura errônea. Vemos ainda aqui no capítulo 4, 23, o mesmo Lameque. Ele diz: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz por... Aqui, a morte ditada por algo fútil. Gênesis 6, 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais... Aqui, meus irmãos, os filhos de Deus, a descendência obediente, começou a entrar em acordo com os filhos dos homens, a descendência de Caim, e isso resultou em mais desregramento e mal para a humanidade. Finalmente, Gênesis 6, 5 e 11. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui nos diz, irmãos, que o grande pensamento dos homens daquela época, homens muito sábios, inteligentes, vindo ali quase diretamente da mão de Deus, era mal continuamente. E finalmente, verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Irmãos, aqui é Deus que viu que a terra estava corrompida. Deus que sabe. Então, meus irmãos, Deus viu que a terra não tinha mais jeito. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado, ele piorou progressivamente. Irmãos, essa é a tendência do pecado. O pecado, ele, se não for contido, ele se multiplica. Ele jamais se contenta até levar à ruína e à morte. Não é admirar que Deus odeia o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Mas temos uma boa notícia, meus irmãos. A boa notícia é que, apesar de o Senhor desejar acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. É disso que se trata a aliança. Segunda-feira, Noé. Gênesis 6, verso 9. Vamos ler? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, a pergunta número 2, ela nos pede para que nós escrevamos o que cada um dos pontos sobre a vida de Noé significa na nossa opinião. Diz que Noé era um homem justo. O que é um homem justo aos seus olhos nesse sentido? Bom, eu coloquei aqui que Noé era um homem justo na luz que Deus o deu. Porque, na verdade, depois que o pecado entrou no mundo, Romanos 6,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas na responsabilidade que Noé entendia, ele foi justo. Ele entendeu que deveria ser obediente e deveria temer ao Senhor, que ele conhecia. Diz também que ele era íntegro. Íntegro vem de integral, de inteiro. Conforme as forças que Noé tinha, ele procurava manter-se fiel. E ele andava com Deus. Isso significa que Noé ele temia, ele conhecia e reconhecia a Deus como soberano. Irmãos, Noé, ele conhecia a pessoa do Senhor na sua vida. Ele andava com Deus, ele confiava nele. Pedro chamou Noé de o pregador da justiça. A pergunta número 3 diz: como Gênesis 6:8 nos ajuda a entender o relacionamento entre Noé e o Senhor? Assinala a alternativa correta. Noé era um relacionamento fundamentado na graça ou era um relacionamento de igual para igual, já que não era perfeito? Irmãos, com certeza, era um relacionamento fundamentado na graça, porque Noé jamais poderia ser perfeito. A palavra graça, meus irmãos, ela ocorre na primeira vez aqui nas Escrituras, nesse texto.
e claramente possui o mesmo significado dessa palavra nas ocorrências do Novo Testamento. Então, quem imagina que a graça só veio no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, está muito enganado, porque desde o Antigo Testamento, desde Adão e Eva, a salvação é somente pela graça. O homem não tem e não pode fazer nada para merecer, porque a salvação é pela graça. Portanto, precisamos entender que, por mais que Noé fosse íntegro e justo, ele ainda era um pecador que necessitava do favor imerecido de Deus. A Bíblia diz claramente que ele precisava de graça, da graça. Nesse sentido, Noé não era diferente de qualquer um de nós hoje. Há uma perguntinha aqui, irmãos. Ao compreender que Noé precisava de graça, da graça de Deus, como todos nós, analise sua vida e faça a si mesmo esta pergunta. Será que as pessoas poderiam dizer que, como Noé, sou justo, íntegro e que ando com Deus? Amado, você pode dizer a mesma coisa de Noé, que foi dito de Noé na sua vida? Amigo, creia, porque pela graça, Deus pode fazer de você um homem e uma mulher justa, íntegra e que anda com Deus. Não temas as acusações de Satanás. Não temas os homens antediluvianos que querem te levar para debaixo das águas, mas entre na arca do Senhor. Aliança com Noé. Gênesis 6:18. Vamos aqui. De tudo o que vive, de toda a carne, irmãos. É Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Irmãos, existe aqui um elemento chamado obediência. Deus disse para Noé que ele e a sua família deveriam entrar na arca. Eles tinham que fazer isso. Já pensou se Noé dissesse não? E Deus não fosse fiel ao pacto? Ou se dissesse sim, mas mudasse de ideia? Quais seriam os resultados para ele e sua família? A pergunta 4, ela diz, Deus disse minha aliança. O que isso significa sobre a natureza fundamental da aliança? Que diferença haveria em nosso conceito de aliança se o Senhor chamasse de nossa aliança? Irmãos, essa aliança que Deus fez com Noé era uma aliança de iguais? Jamais. Era uma aliança que Deus propôs. Pelo seu amor e grandiosidade, ele propôs porque ele sabia que o cumprimento seria perfeito, estando ele ali. O homem é corrupto. Noé, embora tivesse aquelas qualidades descritas na Bíblia, essas qualidades não eram suficientes para salvá-lo. Tanto é que depois do dilúvio, ele se embriaga, mostrando ali as dificuldades humanas. Irmãos, a aliança, ela não deve ser entendida como uma espécie de união de iguais, na qual cada participante depende do outro. Deus aqui, ele tem um grande benefício. Veja qual é o benefício de Deus. Ver pessoas sendo salvas. Ver pessoas recebendo a vida eterna. Esse é o benefício do Senhor. Há mais ainda uma alegoria aqui na lição de terça-feira, irmãos, que diz assim, se uma pessoa cai do barco e alguém joga ali um salva-vidas, aquela pessoa, de acordo com esta aliança, como ela fará para se salvar? Ela precisa entrar em contato com o bote salva-vidas, porque senão ela vai perecer. Essa mesma analogia descreve a vontade de Deus para nós. É necessário que aceitemos o convite do Senhor. Quarta-feira, o sinal do arco-íris. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão convosco, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Irmão, você já viu um arco-íris? As crianças amam ver os arco-íris. E os adultos? Muitos adultos amam ver também aquele maravilhoso arco
ali, normalmente em dias chuvosos. Ultimamente, outro dia eu mesmo pude gravar um arco-íris ao redor do sol, na parte da manhã. Muito bonito. Pode procurar na internet. Halo solar, halo arco-íris sobre o sol, coisa desse tipo. Toca o nosso coração, irmãos. A imagem do arco-íris. De acordo com Deus, por que o arco-íris seria um símbolo? De acordo com Gênesis 9. Aqui há duas perguntas. É porque o Senhor aceitaria a diversidade vista nas cores do arco-íris? Ou porque ele se lembraria de sua aliança de salvação? Irmãos, com certeza, Deus, ele colocou ali uma lembrança, um pacto para conosco de salvação. Agora há uma diferença no fato de ele ter dado essa aliança com Noé em comparação a outras alianças. Aqui, os demais não precisavam fazer nada. Ele apenas disse, eu vou deixar aqui o arco-íris e toda vez que chover, eu garanto para vocês que não vai mais haver um dilúvio que vai destruir tudo. Você não precisa fazer nada, só te dou essa garantia. Mas, olhando bem, irmãos, de alguma forma, quando você vê o arco-íris e sabe dessa promessa, será que existe alguma obrigação implícita da nossa parte quando vermos esse arco no céu? Irmãos, com certeza. Quando vemos, isso nos influencia a obedecer ao Senhor. Porque até agora ele guardou a sua promessa. Ele não destruiu a terra por um dilúvio. Ele irá sim destruir a terra no futuro, mas por outros motivos, de outras formas. Não pelo arco-íris, não pelo dilúvio, quer dizer. Quinta-feira, ficou somente Noé. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas, os animais, os seres que rastejam, aves do céu, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7, 23. Irmãos, aqui é a primeira vez que se encontra a menção ao conceito de remanescente. Essa palavra significa aqueles que sobraram, o que ficou. Isso. Analisando Gênesis 45, 7, quando Noé fala aos seus irmãos, ele diz: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Então, por causa de José, a família dele pôde se salvar. Ficou um pouco da sua família que foi salva. Diz ainda Isaías 4:3, os restantes de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. E naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto de seu povo. Isaías 11:11. Em todos esses casos, a palavra está ligada a remanescente, ou ficou somente Noé, conforme encontramos em Gênesis 7:23. Irmãos, a pergunta número 7 diz, leia Gênesis 7:23 e os outros exemplos. Como você entende o conceito de remanescente? Quais foram as condições que levaram à existência de um remanescente? Como a aliança se encaixa na ideia de um remanescente? Então, meus irmãos, no dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. E dessa justiça ficou o remanescente. Nesse caso, o remanescente foi Noé e sua família. Mas a salvação de Noé estava ligada à aliança que Deus fez com ele. Uma aliança que se originou, foi executada por um Deus de misericórdia. Eles sobreviveram por causa de Deus. Por mais importante que eles tenham agido, Noé, ele fez a arca ali, ele trabalhou, mas qualquer que fosse a obrigação da aliança de Noé, não importa quão fielmente ele executasse, a única esperança que ele tinha era na misericórdia do Senhor. Então, irmãos, com base na compreensão de tudo isso, como é que a história de Noé nos prepara para fazer parte do remanescente, se nós
pegarmos aqui Apocalipse 12, 17. Vamos aqui ler Apocalipse 12, 17, que fala também acerca de um remanescente. Diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A pergunta é: nossas decisões diárias impactam a posição em que estaremos naquele dia? Como podemos nos comportar como remanescente? Você deseja fazer parte do remanescente? O que você, irmãos? Sexta-feira, 16 de abril. Queridos, o arco-íris tornou-se necessário para aquietar os temores humanos cada vez que a chuva começasse a cair. A mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva terá bênçãos e não destruição universal. Quando olhamos para o arco-íris, temos certezas do amor com que a Bíblia fala em Gênesis. Queridos, uma boa semana, que Deus te abençoe, confie no Senhor em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus.